sonho acabou, meu amigo. É, cara, o sonho acabou e agora a gente tá igual eu tô me sentindo assim, né? Tô me sentindo igual o Verratti, cara. Uma vontade de chorar do caramba. Como a gente sonhou com essa final, né? Como a gente sonhou com essa Copa do Brasil, né, cara? O elenco do Vasco, embora seja um elenco muito limitado, foi um elenco que entregou demais nessa Copa do Brasil, né, irmão? Pô, a cada rodada, a cada fase, e o time foi sabendo ganhar, né? Passar de fase. Né? Eu lembro lá atrás, cara, a gente fez um. Foi um jogo difícil contra o Marcílio Dias, lá em Santa Catarina. E aí o Vasco venceu, soube jogar aquela partida, venceu, passou para a segunda fase, um jogo dificílimo em São Januário, contra o Água Santa, aliás, Água Santa de São Paulo, 3-3 pênaltis, e aí o Vasco dessa edição da Copa do Brasil já foi se mostrando um time que iria bem nos pênaltis, né? Nenhum jogador do Vasco perdeu pênalti, o Léo Jardim pegou pênalti e o Vasco classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, que era a terceira fase, veio o Fortaleza. Fortaleza muito bem no ano, né, cara? Fortaleza estava bem pra caramba no ano, tá? E aí a gente pegou o Fortaleza lá, primeiro jogo, cara, era o Rafael Paiva, estava no comando. Foi um 0-0 que o Vasco conseguiu no maior sufoco segurar, tá? Contra um bom time do Fortaleza, o time bem armado pelo Vojvoda, né? Trouxe um 0-0 para o Rio. No Rio, 3-3 pênalti. Léo Jardim e todo mundo marcando. Cara, avançamos de fase, pegamos Atlético Goianiense. E aí eu lembro, oitavas de final, Atlético Goianiense, o jogo de ida, o Vasco tomou um sufoco, era para ter sido goleado. Não foi. No finalzinho, o Verratti, 1-1. Trouxe o resultado para o Rio, 1-0. Classificamos para as quartas de final. Esse time tava copeiro, né, cara? Esse time tava copeiro, é um time que não desiste, é um time que tenta o tempo todo ganhar o jogo, né? Não negocia com derrota. Tempo todinho esse time tenta fazer gol, tenta buscar o empate, tenta buscar a vitória, tá? E foi assim que a gente foi passando de fase nessa Copa do Brasil. Chegamos às quartas de final contra o Atlético Paranaense, jogo difícil, ganhamos em São Januário 2-1 de virada, lá com um jogador a menos. A gente conseguiu perder só de 2-1, levar para os pênaltis aí de novo. Nenhum jogador perdeu o pênalti e o Léo Jardim ainda pegou um. A gente chega a essa semifinal de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, um dos melhores elencos do país. A gente nem entende por que o Atlético Mineiro não vem dando certo no Brasileirão. Mas está dando certo nas Copas. Né? Na Copa Libertadores está na semifinal, pega o River Plate, e na Copa do Brasil está chegando agora a final. Excelente time do Atlético Mineiro, eu falava para vocês durante o confronto, né, cara? Durante esse confronto aí. O Vasco, vai ter dificuldade contra o Atlético Mineiro, né? Vai ter dificuldade, porque o Atlético Mineiro tem um excelente time, cara. Vamos falar da frente do Atlético para trás. O ataque é Paulinho e Hulk, irmão. Dois jogadoraços, tá? De ala, né? Eles têm o Scarpa pelo lado direito e o Arana pelo lado esquerdo. Dois jogadoraços, tá? Aquele Rubens, que joga ali no meio de campo do Galo, joga demais, irmão. Joga demais. A zaga do Galo é Lianco, Batalha e Júnior Alonso. Cara, o time do Galo é muito bom. Tá muito bom. Vasco foi para Belo Horizonte, saiu 1-0, gol do Coutinho. Depois o Léo, tem que falar aqui, o Léo falhou 2 vezes no jogo de ida, tá? 2 vezes o Léo falhou. Léo Pelé falhou 2 vezes no jogo de ida, tá? O Léo não tinha que entrar no jogo de hoje, cara. Ah, o Bigode é perseguição com o Léo. Pô, irmão, você viu o primeiro tempo, ele entregou 2 vezes. O Léo falhou de novo. Eu lembro para você, tá esquecidinho? Tá com problema de memória? Eu vou lembrar para você. Um lance que ele cabeceia a bola para trás, dentro da grande área. Ou melhor, dentro da pequena área. Ele cabeceia para trás no pé do jogador do Atlético Mineiro, irmão. No pé do cara. O cara chuta, o Léo Jardim faz uma grande defesa. Se o Léo Jardim não tivesse feito uma grande defesa, seria mais um gol na conta do Léo, tá? Que falhou de novo. Outra jogada que ele falhou
Uma jogada que ele era o último homem, deu o passe errado, deu o contra-ataque para o Galo, que quase fez o gol. Tá? Então o Léo não tem condição nenhuma de jogar no Vasco, muito menos de ser titular. Cara, a escalação, irmão, não deu para entender por que o Léo. Ah, porque é o único zagueiro canhoto. Pô, mas é horroroso. É horroroso. Para completar o jogo do Léo, ele perde um gol na pequena área, tá? Chuta fraquinho. Ele marca fofo e chuta fofo, né? Chutou fraquinho, perdeu o gol. O Léo é horroroso, mas o Paiva veio com essa maluquice hoje de novo, o Léo de titular. Eu não consigo entender, mas de jeito nenhum, cara, de jeito nenhum, o Léo de titular. O Vasco veio com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor. Pô, João Vitor jogou pra caralho, desculpa a palavra, tá? Desculpa o palavrão. Mas viu que diferença de zagueiro? Viu que diferença o João Vitor no lado que ele sabe jogar, no lado que é a dele, que é o direito? Pô, irmão, melhor zagueiro do elenco do Vasco. Tem que jogar, tem que jogar. E aí, João Vitor, Léo, Piton, tá? Piton também deu uma vacilada ali no primeiro tempo ainda, cabeceando uma bola pro meio da área. Que maluquice foi essa, Piton? Que loucura foi essa? Tá? Que absurdo foi esse? E aí, meio de campo, com Hugo Moura, cara, eu tô... tá engasgado aqui, irmão, tá engasgado, cara. Sonhei demais com essa Copa do Brasil, cara, desculpa. Desculpa, tô conseguindo nem falar, cara. Tá engasgado aqui, entendeu? Foi uma expectativa muito grande. Pô, aqui em casa a gente tava numa expectativa do Vasco classificar, tomar aquele gol no finalzinho ali, irmão. Foi doído, foi difícil, cara. Difícil pra todo mundo, né? Bom, vamos lá, meio de campo a gente veio com Hugo Moura, Matheus Carvalho, os dois fizeram um bom jogo, tá? Coutinho, chovendo demais, né? Chovendo demais, Coutinho é jogador leve, não foi bem o Coutinho, não foi jogo pro Coutinho, né? E aí na frente o Puma, beleza, gostei, ajudou naquela questão que eu falei para vocês no pré-jogo, né? Dobrar a marcação, precisava fazer isso com o time do Atlético, então dobrou a marcação, Paulo Henrique e Puma pelo lado direito, tá? Do lado esquerdo o Emerson Rodrigues, centroavante foi o Verratti. Cara, o Vasco, irmão, começou o jogo tentando agredir o Atlético Mineiro. Não foi aquele Vasco da partida contra o Juventude, nem foi o Vasco da partida contra o São Paulo, não. Foi um Vasco tentando agredir, tá? Com muitas bolas, estava chovendo, então tentando muitas bolas alçadas na área para o Verratti, tá? O Galo estudando bastante o jogo, né? Tentando administrar o resultado, tinha vencido por 2-1 o primeiro jogo, tentando administrar e tal. Mas o Vasco, irmão, muita vontade em cima, muita vontade em cima. Teve um lance do Coutinho que ele puxou pro Emerson Rodrigues chutou, bola bateu no Batalha, saiu, pô, ia ser gol do Vasco, o zagueiro tirou. Depois teve um chute também do Verratti, que a bola passou, irmão, no cantinho enorme. Matheus Carvalho também bateu. E aí um lance de ataque pelo lado esquerdo, Piton cruzou na área, irmão. Pô, a mão do cara do Atlético, o cara fez assim, ó. O Otávio do Atlético fez assim, ó. Pênalti claro. Claro, não tinha o que discutir. Pênalti claro. Claro! E o juiz, esse tal de Ramon Abel Abate, irmão, demoraram 7 minutos no VAR, cara. 7 minutos no VAR para decidir uma coisa que estava clara, que era um pênalti a favor do Vasco. O Verratti colocou a bola na cal, deu uma varada, maluco, 1-0 Vasco. Cara, já estava até passando mal, irmão. Pô, tava vermelho. 1-0 Vasco. O Vasco ainda teve uma chance com o Puma, cara. O Puma chutou, bola quicou, o goleiro do Galo pegou. Cara, que defesa que esse goleiro fez, irmão. Seria o segundo gol do Vasco, né, para dar uma tranquilidade, mas o goleiro fez uma grande defesa. Foi para o intervalo, 1-0 Vasco, né? A gente naquela expectativa do Vasco chegar à final da Copa do Brasil. São Januário lindo, irmão, lotado, festa, pô, bom demais, cara. E aí no segundo tempo, o Galo tinha que sair um pouquinho, né? O jogo estava indo para pênalti. O Galo veio saindo um pouquinho mais, o Vasco se defendendo bem, o Paulinho do Galo entrando muito no jogo, né? Fazendo várias jogadinhas e tal. E aí o Vasco começou a ter que fazer substituições. E aí, cara, o elenco é limitado. O elenco é limitado. O Emerson Rodrigues sentiu, né, cansaço muscular, entrou o Ryan, que nada fez. Piton, mesma coisa, cansaço muscular, saiu, entrou o Leandrinho,
não apresentou tanta diferença assim no jogo, tá? E aí a troca que mudou o jogo, cara. Quando você tira o Hugo Moura desse meio de campo, ali da volância, e coloca o Sforza, mudou o jogo do Vasco, tá? O Vasco já não conseguiu se defender tão bem. O Hulk começou a entrar no jogo, e aí Hulk entrar no jogo, meu amigo, Hulk limpou de canhota um golaço no ângulo, não deu pro Léo Jardim. Foi o gol de empate do Galo, e aí já chegando ao final da partida, né? Agora eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Quando tava 1-0 o Vasco, eu tava pensando, quem bateu os pênaltis? O jogo tá indo para pênalti. Quem foi que bateu os pênaltis nas outras? Foi o Payet, foi o Puma, foi o Sforza. Eu falei, caramba, o Sforza tá no banco. E aí o treinador Rafael Paiva tira o Hugo Moura, coloca o Sforza, talvez já pensando nos pênaltis. Só que é o seguinte, ele estava pensando nos pênaltis e o jogo ainda não tinha acabado. Tirou o Hugo Moura, perdemos o poder de marcação no meio de campo, tá? Porque o Sforza marca mais frouxo, tá? E aí não teve pênalti, o Vasco tomou um empate e o Vasco sai, né? É eliminado da Copa do Brasil. Cara, ó, vou falar uma coisa para vocês. O time tá de parabéns, tá? Porque lutou pra caramba, fez bonito nessa Copa do Brasil, tá? Mas o senhor Rafael Paiva, tá? Hoje, de novo, escalou o Léo, tá? Tá na conta do Paiva, tá? Tá na conta do Paiva. Inventando. Escalou o Léo de novo, tá? O Léo, mas hoje o Léo não falhou. Falhou 2 vezes, só não saiu o gol, tá? Ele falhou 2 vezes, só não saiu o gol, tá? Então o Rafael Paiva hoje escalou o Léo, tá? Escalou a bosta do zagueiro Léo, tá? E o Rafael Paiva tirou o Hugo Moura, mas estava cansado, irmão. Marca firme. Marca firme. Enquanto o Hugo Moura estava em campo, o Hulk não fez nada. Tirou, ficou frouxo. Hulk gostou do jogo, acabou fazendo um gol de empate. Final de jogo, Vasco 1, Atlético Mineiro 1. O Vasco está fora. Infelizmente, cara, infelizmente o Vasco está fora da Copa do Brasil, tá? A gente sonhou muito com esse título, mas não deu. Agora é foco total no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se a gente consegue a vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Eu queria que você comentasse aqui, irmão, deixasse sua opinião sobre esse jogo aí, sobre a eliminação do Vasco na Copa do Brasil pro Atlético Mineiro. Deixa seu comentário aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.